Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia, eu sou professora de inglês e hoje nós temos a nossa aula do 8º ano. Então veja que é referente à unidade What do you do now? What could you do then? Ok? Então essa aula a gente vai lembrar um pouquinho sobre os primeiros verbos modais que a gente está estudando. Quais são eles? O can, o could e o may. Ok? O que é muito importante você lembrar quando a gente fala de can, could e may? Todos eles são usados para fazer pedido, para indicar uma obrigação, para fazer uma solicitação, só que eles vão indicar diferentes graus de politeness. Graus de educação fica meio estranho, mas é mais ou menos isso. Por exemplo, é diferente você fazer um pedido para um amigo de você fazer esse pedido para o seu professor, certo? Então, nesse cuidado que a gente precisa ter da linguagem, dependendo da situação, é a maneira que vai te guiar para você escolher um can, um could ou um may, ok? Então, vamos lá. O primeiro exercício que eu trouxe para vocês hoje é exatamente isso, para a gente perceber qual é a diferença entre o can, o could e o may. Então, lembrando, o can ele pode estar relacionado com uma habilidade, alguma coisa que você é capaz de fazer. Também pode ser um pedido, saber se você pode fazer alguma coisa. O could, ele é um pedido mais educado, que você está perguntando se você pode fazer alguma coisa, se alguém poderia te ajudar em alguma questão, ok? E o may, ele é mais educadinho ainda, tá? Então, ele é aquele que você vai usar muitas vezes numa situação, talvez com uma pessoa que você não conheça, com uma pessoa mais velha, ou numa situação mais formal, ok? Então, vamos lá. Vamos olhar as frases primeiro. Eu tenho aqui, she speak English. I go to the restroom. Pergunta. You help me, please? Pergunta. Já estava esquecendo. Uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Quando nós usamos um verbo modal, no caso, o can, o could e o may, ele vai ficar entre a pessoa e o verbo principal, e o verbo principal não muda. Então, por exemplo, aqui nós temos um she. Se eu fosse usar essa frase no presente, seria she speaks English. Lembra do S da terceira pessoa? Então, é esse mesmo. Só que como eu vou usar um modal aqui no meio, a gente não sabe ainda se é can, could ou may, mas um dos três, não existe mais aquele S. Tá? Então, preste atenção. Você usou um modal, não existe o S da terceira pessoa. Ok? Então, vamos lá. Antes, vamos ler esse pedacinho juntos. Então, she speak English. I go to the restroom. You help me, please? Veja que essas frases estão meio estranhas, né? Porque tá faltando os modais. Eu vou dar um tempinho para você pensar em qual é o modal. Se você está com dúvida, dá uma pausa no vídeo, vá olhar lá no seu material, que a gente já corrige. Ok? Podemos corrigir? Então vejamos como é que fica. Olha lá. Lembra que a gente falou logo no começo que o can, ele pode ser usado para habilidades? Então veja a primeira frase. She can speak English. Então eu estou falando que ela, seja ela quem for, tem a habilidade de speak English. Ok? Então, she can speak English. O segundo que a gente tem aqui é bem educado. Então, por exemplo, lá está você se contorcendo todo e pede permissão para falar. E o que você pergunta? May I go to the restroom? E espera-se, claro, que a pessoa para quem você fez a pergunta diga yes, please, you may go. E lá vai você, todo feliz, para o banheiro. Ok? E a última frase que a gente tem aqui é um pedido muito educado, em que a gente está usando um could. Então, could you help me, please? Ok? Então, agora, vamos ler essas 3 frases que estão completas para a gente praticar a pronúncia delas, ok? She can speak English. She can speak English. May I go to the restroom? May I go to the restroom? Can you help me, please? Could you help me, please? Could you help me, please? Eu me confundi. Acontece, tá? Mas lembra que esse é o pedido formal.
could you help me please? Ok? Bom, a outra atividade que eu trouxe aqui para vocês é para a gente praticar um pouquinho a forma negativa. Porque lembra, a gente tem o can para fazer frases afirmativas e quando nós precisamos fazer frases negativas, a gente pode escrever de duas maneiras. Ou can not, ou a forma contraída, can't. Ok? Então veja que nós temos algumas situações aqui, a gente vai ler essas frases e vamos já pensando, será que eu preencho com can ou será que eu preencho com can't? Preparados? Então vamos lá. I write my name. She help you with math. We drive a car. He lend me some money? É uma pergunta. Okay? They cook without help. Ok? Então dá uma pausa no vídeo, veja se você consegue completar essas atividades e a gente já corrige. Podemos corrigir? Então vejamos lá. Aqui ficou I can write my name. Lembra que a gente está falando de habilidade. E eu espero que você já consiga fazer isso daqui. Né? I can write my name. Can you? Good. Aqui, veja, eu coloquei a possibilidade de responder que é afirmativo ou que negativo, porque a gente não sabe. Então, she can help you with math ou she can't help you with math. Porque a gente está querendo saber se ela, she, tem habilidade em matemática suficiente para te ajudar ou não. Como a gente não sabe, pode ser uma frase afirmativa, pode ser uma frase negativa. Qualquer das opções está correta. No terceiro a gente tem we can't drive a car. Porque vocês ainda não têm idade para estar dirigindo. Né? Eu já. Então eu dirijo, mas we, students, can't drive a car. Ok? Can he lend me some money? Veja que interessante essa frase. Eu estou falando de habilidade ou capacidade. Isso daqui é um pedido de dinheiro emprestado. Né? Só que eu não estou pedindo para a pessoa se ela pode me emprestar. Eu estou perguntando para uma outra pessoa se será que aquele ali, que é o terceiro envolvido, tem dinheiro para me emprestar. Para que eu possa depois perguntar para ele. Parece confuso, mas não é. Tá? É só uma checagem de informação antes da gente pedir dinheiro emprestado. Então veja lá. Can he lend me some money? Okay. E a última então. They can't cook without help. Ah, pois poderia ser can. Ficaria uma frase estranha. Porque daí você vai dizer que eles conseguem cozinhar sem ajuda. Normalmente a pessoa não consegue cozinhar sem ajuda. Ela precisa de alguém que esteja junto, ok? Então vamos lá, vamos ler as frases. I can write my name. I can write my name. She can help you with math. She can't help you with math. We can drive a car. We can't drive a car. Can he lend me some money? Can he lend me some money? They can't cook without help. They can't cook without help. Ok? Então veja que é bem interessante você perceber como muda o sentido da frase se você coloca na afirmativa ou na negativa e se você está falando de uma habilidade ou de uma possibilidade, ok? Bom, na próxima atividade que eu trouxe para vocês hoje, a gente vai trabalhar com o could e o couldn't, ok? Então lembra que em termos de formalidade, ele é um pouco mais formal que o can, mas tem mais uma informação interessante aqui para você. O could, ele é a forma passada do can. Então, quando você vai falar de alguma coisa que poderia acontecer, ou que era verdadeiro, ou era uma habilidade, era uma prática, a gente pode usar o could, ou se isso não for verdade, o couldn't, porque é uma frase negativa, ok? Então, aqui nós temos a seguinte situação. Jane is talking about her childhood. Lembram o que é childhood? Muito bem, infância.
Read this interview and complete the conversation with could, couldn't, and the verb in parentheses, ok? Então veja que é uma entrevista. Eu tenho uma pessoa fazendo a pergunta e a Jane respondendo, ok? Então começa lá com a pergunta. What do when you were a child, Jane? E daí a Jane responde. I do a lot of things. I cook with my mother's help. I play the piano and I play soccer. But I draw very well. E daí de novo a pergunta. Speak another language? E a Jane responde. No, I speak another language, just Portuguese. But I sing songs in English and Spanish. Então dá uma pausa no vídeo, tenta responder essa atividade que a gente já corrige junto. Podemos corrigir? Preparados? Então lembre, se você está fazendo uma frase que tem sentido afirmativo, could. Se é uma frase que tem sentido negativo, couldn't. Preparados? Então veja lá. Primeiro eu tenho uma pergunta. Então, what could you do when you were a child, Jane? E daí a Jane responde, I could do a lot of things. I could cook with my mother's help. I could play the piano. And I could play soccer. But... Lembra do but? Mas. Então depois eu vou apresentar uma informação que fala o contrário. Por isso que eu sei que é uma frase negativa. But I couldn't draw very well. Então ela não conseguia desenhar muito bem. Could you speak another language? É uma pergunta, então a gente começa com o could. Lembra que ele funciona dessa maneira para interrogações, certo? Ele vai para o começo da frase. No, I couldn't speak another language, just Portuguese. But I could sing songs in English and Spanish. Então veja aqui um but de novo. O que ele está dizendo? Que se essa frase é negativa, a próxima que eu vou apresentar, ela é o oposto, ou seja, afirmativa, ok? Então agora eu vou ler essa entrevista de novo, esse interview, e você tem a oportunidade de praticar a pronúncia, ok? Então vamos lá. What could you do when you were a child, Jane? What could you do when you were a child, Jane? I could do a lot of things. I could do a lot of things. I could cook with my mother's help. I could cook with my mother's help. I could play the piano. I could play the piano. And I could play soccer. And I could play soccer. But I couldn't draw very well. But I couldn't draw very well. Could you speak another language? Could you speak another language? No, I couldn't speak another language, just Portuguese. No, I couldn't speak another language, just Portuguese. But I could sing songs in English and Spanish. But I could sing songs in English and Spanish. Ok? Tranquilo, gente? Então lembra que se você tiver qualquer dúvida, dá uma olhada no seu material, assiste o vídeo de novo, pratica, para ficar tudo fresquinho na memória, ok? Então vamos lá. O que eu trouxe para vocês agora são algumas atividades para vocês praticarem até o nosso próximo vídeo, ok? Então veja que aqui a gente tem algumas frases relacionadas a animais que existem no mundo. E este é um desafio, porque você vai ter que usar o seu conhecimento de mundo e de ciências também para saber se essas frases estão corretas ou erradas. Porque o seu desafio é read the sentences, leia as frases, and identify the one that needs to be rewritten. E identifique aquela que precisa ser reescrita, ok? Eu vou ler essas frases, então você pode também lembrar como é que funciona a pronúncia, ok? Então veja lá. Camels can't live without drinking water for over a month.
Parrots and toucans can't live in snowy places. Snakes can't walk or run, but they can climb trees. Octopuses can change colors anytime they want. Giraffes can't reach height into trees to eat the leaves. Se você tiver qualquer dúvida, não lembra quais são as características desses animais, aproveita, dá uma pesquisada, tá? Para ver se as informações estão corretas ou não e descobrir qual é a frase que precisa ser corrigida. Se precisar, dê um pause no vídeo, copie essas frases para que você possa depois fazer a sua pesquisa e corrigir a frase que está errada, ok? A segunda atividade que eu vou deixar com vocês é uma atividade em que vocês vão falar sobre as habilidades desses dois personagens, a Rosie e o Dave. Então você vai observar as imagens, vai descobrir o que eles can fazer e o que eles can't fazer. E vai preencher esse texto, ok? E a nossa última atividade, você vai juntar tudo. Então você vai usar can, can't, could e couldn't para fazer com que essas frases sejam verdadeiras, ok? Então se tiver qualquer dúvida, volte lá no seu material, estude, pratique e bons estudos!